boa noite. Cortou aqui, ó. Bom dia, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? É uma honra muito grande estar amanhã. É uma honra muito grande estar com vocês aqui essa manhã e ter o privilégio de poder compartilhar o que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Pai, eu te dou graça, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Te dou graça pela essa oportunidade que nós temos, meu Pai, de falar do Teu amor, Pai, de viver de fato, Senhor, a Tua palavra, Senhor, deixando ela trazer luz para nós, mudando a nossa vida, mudando as situações do nosso dia a dia. Te dou graça, Senhor. Te dou graças por essa palavra encontrando solo fértil, Pai. Corações preparados para recebê-la, Senhor, em nome de Jesus, encontrando, Senhor, o propósito, Senhor, que ela tem de transformação, de mudança na vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada uma das cadeias que serão despedaçadas nessa manhã, por cada um dos grilhões que serão dissipados. Obrigado, meu Pai, pelas barreiras que essa palavra vai romper em nome de Jesus. Te dou graças, Pai, porque nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas sairemos melhores, Pai. Sairemos completos, instruídos, para avançar no propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o relato que eu vou falar para vocês essa manhã, ele pode falar com você como coletividade ou na individualidade mesmo. A palavra do Senhor, ela sempre vai falar aos nossos corações. Ela pode te dar alguma direção específica, mas ela sempre vai te trazer instrução. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos a cada dia fortalecidos, instruídos, orientados para vivermos o propósito dele para as nossas vidas. Quando eu olho para vocês nessa manhã, eu vejo potencial, eu vejo expectativa, eu vejo da parte de Deus pessoas que têm desejos, que têm anseios, que têm desafios, mas que por vezes ainda não acharam, em algumas circunstâncias, a direção correta, não acharam ainda a resposta para algumas circunstâncias. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quando a unção te encontra, junto com a palavra, ela muda toda a situação, ela muda tudo que existe como pendente, tudo que precisa ser ajustado, alinhado, ela coloca no lugar. Um dia, numa bela manhã, Lucas 5:1, pode colocar na tela aí, querido, por gentileza. Era uma manhã como hoje, talvez um pouco mais cedo, mas o texto diz assim, queridos: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra dele. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, que era o dono do barco, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali mesmo ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para o lugar mais fundo, algumas versões dizem para alto mar, e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Era um dia como hoje, queridos. Talvez a maior parte de vocês não trabalhe no domingo, mas você pode pensar num dia da sua semana. Eles simplesmente tinham saído para pescar, e as maiores pescas, o pessoal que está acostumado com pescaria, pesca à noite, por causa da questão da condição climática, pressão atmosférica, tem uma série de coisas que influenciam na pesca. Então nós não estamos na realidade falando com esse texto de homens que não sabiam o que estavam fazendo.
Pedro era um PhD de pesca. Eu não sei qual que é a tua área de especialidade. Eu não sei no que você é bom, não sei qual foi o dom e talento que Deus colocou sobre a sua vida, mas eles tinham o dom de pescar. Eles ganhavam a vida assim. A Bíblia não fala que tinha sido a pior pesca da vida deles, fala que foi a melhor pesca. Eu não entendo necessariamente, a Bíblia também não diz que Pedro estava passando por uma crise financeira e ele precisava pescar porque aquele dia tinha que ser o dia, ou que tinha algum problema com relação à empresa dele, mas fala que ele tinha até sócios. Eles pescavam com uma equipe. Pedro estava em mais um dia do que ele sabia fazer. É claro que quando nós saímos para trabalhar, nós temos metas. Se você tem uma casa, você tem filhos, você tem contas para pagar, você provavelmente tem uma meta. Você sabe quanto você precisa ganhar no dia, ou pelo menos deveria saber isso, é importante. E eles sabiam que uma noite de pesca mal sucedida iria necessariamente repercutir em provavelmente problemas, ou numa limitação financeira, ou de repente não alcançariam as metas, tudo, mas fazia parte da jornada dele isso. Então ele não estava vivendo nada que era fora do normal, ok? Isso acontecia. Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Pedro era simplesmente um homem que estava ali pescando. Ele não tinha ainda Jesus no coração dele. Ele não seguia Jesus, ele não era discípulo ainda. Mas ele estava naquele momento. E Jesus vinha pregando naquela região. E quando Pedro está ali de manhã, uma coisa chama a atenção de Jesus. Jesus olha para eles e Jesus percebe ali que existiam 2 barcos vazios naquela praia. 2 barcos. Existiam pescadores que lavavam as suas redes. Queridos, eu não sei você, mas quando você geralmente tem uma frustração, por vezes você quer parar logo de fazer o que você está fazendo e esquecer aquilo. Mas eles tinham tido uma frustração à noite, não tinham pego nada, tinham saído com a experiência que eles tinham, com todos os dons e talentos, estavam preparados com barco, com redes, não pescaram nada, e de manhã, a única coisa que eles tinham era frustração pela noite mal sucedida. Não tinha sido uma noite fácil para eles, mas mesmo assim no outro dia eles lavavam as redes. O que significa lavar as redes aqui, queridos? Significa que eles tinham uma expectativa de que se eles lançassem as redes novamente numa outra ocasião, eles poderiam ser bem-sucedidos. Eles tinham expectativa no outro dia de pescar novamente e alcançar o objetivo deles. Mesmo em meio às dificuldades que tinham se apresentado naquela noite, as frustrações, eles não tinham abandonado o posto deles ou deixado as coisas de lado. Eles ainda estavam colocando ordem nas coisas. Se eles deixassem as redes lá jogadas, as redes iam estar com areia, iam estar com algas, elas iam estar com outros insumos que vêm do mar, algumas outras sujeiras, até às vezes peixes mortos, e as redes apodreceriam ou estragariam, e no outro dia eles teriam todo um trabalho ainda para preparar as redes para lançar tudo novamente. Mas quando eu olho para esse texto e olho para essas pessoas que nem Jesus tinham, eu vejo perseverança na vida deles. Eu vejo que eles, dentro do que eles sabiam, eles estavam fazendo o que eles podiam fazer. Apesar de não ter alcançado os objetivos, eles estavam sim preparados para uma próxima pesca. E aí de repente eles encontram Jesus naquele local. 2 barcos vazios. E Jesus entra no barco de quem? De Pedro. E ali a história muda. Jesus simplesmente entra no barco daquele homem. Provavelmente Jesus, conhecedor de tudo, conseguiu enxergar o coração de Pedro naquela manhã. Jesus não estava indiferente à situação daqueles pescadores. Jesus não estava indiferente ao fato deles não terem pescado. Jesus não estava indiferente. A Bíblia diz que ele notou, ele viu, assim como ele vê você, assim como ele nota você, assim como ele enxerga na sua vida as suas necessidades. E aí ele entra no barco e pede para que Pedro se afaste. E ali começa um particular. Jesus ensinava as multidões e começou a juntar muita gente. Ele se afasta ali naquele barco, ele começa a ministrar. E Pedro estava de camarote. Era o barco de Pedro que estava ali. Pedro tinha emprestado o barco para Jesus. Tinha emprestado o que ele tinha. Não tinha nem um peixinho para servir, né? Mas ele emprestou o barco. Ele foi ali o remador, provavelmente. Não sei se o sócio estava junto. Mas Pedro teve uma oportunidade maravilhosa. E Jesus continuou ministrando ali para as multidões, tudo. E de repente, quando Jesus acaba de ministrar, Jesus dá um comando.
Era uma manhã como hoje. Jesus dá um comando, e Ele sempre dá um comando a nós. Nós precisamos ficar atentos aos comandos que a palavra de Deus nos dá. Ele disse: afaste o barco, vá para o fundo, vá para alto mar. Se Pedro não tivesse experiência, Jesus nunca teria dito para ele avançar para alto mar, nunca teria dito para ele ir para o fundo. Mas Jesus conhecia os dons e talentos que tinham sido depositados nele. E Jesus fala: vá para alto mar, vá para o fundo e lance as redes novamente. Pedro não escondeu a frustração, Pedro não escondeu o que tinha acontecido. A fé não nega o fato, a fé não nega a má pescaria, a fé não nega os problemas que nós tivemos, a fé não nega as dificuldades que aconteceram, a fé não nega as frustrações. Pedro não nega isso. Pedro fala: Senhor, parafraseando, ficamos aqui a noite inteira, eu sou pescador. Eu sei, eu não tinha sonar naquela época, mas com certeza tinha algumas coisas que eles poderiam saber, e estavam acostumados ao tempo, às estrelas, uma série de coisas. Ele mostrou quem ele era. O Senhor também sabia quem ele era. Mas de repente veio uma frase de Pedro que eu acho fantástica: Senhor, nós não pescamos nada, é verdade, mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, sobre o que o Senhor está dizendo para mim nessa manhã, eu lançaria as redes. Queridos, você precisa reagir aos estímulos que a palavra de Deus coloca diante de você. Nós precisamos reagir. Eu não sei qual tem sido a sua caminhada, não estou falando que você está passando dificuldade, não sei qual tem sido os teus desafios, não sei qual tem sido o seu dia a dia, não sei quais têm sido as tuas frustrações, não sei o que você tentou fazer e não conseguiu, não sei o que tem te desanimado, mas nós temos uma palavra, queridos: lance as tuas redes novamente. Mas se você simplesmente lançar as tuas redes novamente, de acordo com as tuas qualificações, pode ser que não dê certo. Mas quando você lança as redes, e o Senhor sabe que você tem dons e talentos, que você tem habilidades sobrenaturais, dons e talentos que foram depositados por Ele, capacitações que Ele te deu, que hoje você está olhando e você não está nem valorizando isso. Você está tão desanimado às vezes com a sequência de noites que você não tem pescado, com a sequência de dias que você não tem conseguido o que você almejou, que você já está desacreditando dos dons e talentos que foram depositados na sua vida. Mas não foi qualquer um que colocou, foi Deus que te deu. É necessário reagir, é necessário olhar para o autor e consumador da nossa fé e dar uma resposta ao que Ele tem para nós. É necessário olhar para Ele e deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas. Existe um lugar, queridos, que chama presença de Deus. Existe um lugar onde a dificuldade, onde a ansiedade, onde o medo, onde as frustrações, elas não te encontram. Jesus pede para Pedro afastar o barco e ir para alto mar, talvez para ficar longe da multidão. A pesca poderia ter sido no raso, a 2 palmos, mas o Senhor queria mostrar alguma coisa para ele. O Senhor levou ele para um lugar de intimidade, o Senhor levou ele para um lugar de proximidade. O Senhor quer ter relacionamento contigo, Ele deseja ser íntimo teu. Queridos, eu estava assistindo um filme com os meus filhos essa semana. Esse filme, ele é Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, para quem não conhece, foi escrito na realidade por C.S. Lewis, um grande homem de Deus. Ele teve uma estratégia muito grande com relação a pregar o evangelho através de contos. E ele coloca dentro dos contos uma perspectiva didática e temática também, para trazer os jovens. Então, quando foi lançado alguns filmes como Senhor dos Anéis, por exemplo, que teve uma grande aceitação de mercado, C.S. Lewis lançou esses filmes, essa sequência, e é muito bom. Se você não assistiu ainda ou não tem um conteúdo, que é uma recomendação de um conteúdo para os seus filhos, recomendo que você assista essa sequência de filmes. Em um dos episódios, existem 4 jovens, mais ou menos ali talvez uns 18, 17, 16 anos, e uma menina mais ou menos de uns 10 ou 12 anos. E dentro de uma das partes desse filme, eles estão numa guerra, eles estão num problema,
E de repente, quando eles se veem diante desse problema, se levanta um mar de frustrações, de dificuldades. E existe um recurso dentro desse filme, que é um chofar. Acho que tem um outro nome, mas ele parece um chofar. E eles tocam aquele chofar, e a presença de Deus é manifesta através de outras pessoas. Olha isso. Pessoas se aproximam deles, conexões se aproximam para que a situação se resolva. Presta atenção nisso. De repente começa toda uma batalha, um desafio deles, tudo, e eles começam a perder essa batalha. Os 4 irmãos juntos começam a perder isso, junto com uma série de coisas. Só que tem uma menina de 12 anos, que ela é mais inocente, que ela não está tão contaminada com as coisas desse mundo, que ela consegue ter uma percepção maior. A grande realidade, queridos, é que nós crescemos e nós nos afastamos da presença de Deus. Como? Confiando na força do nosso braço. Enquanto os irmãos dela lutam com espadas, com arcos, pedindo ajuda às pessoas que foram enviadas, tudo, ela simplesmente tem alguns vislumbres. E ela vê de repente, dentro do personagem, que é o objetivo, ela vê Jesus. Ela vê num momento que ela não consegue passar de uma floresta, ela fala, eu vi ele. Eles falam, você está louca? Ela, eu vi, por que vocês não acreditam em mim? Por que vocês não vêm comigo? Ele está tentando mostrar o caminho. E os irmãos todos desconfiados, sem graça, dão um jeito ali de passar por cima dela. Mas quando as coisas complicaram de fato, foi essa menininha de 12 anos, 10 ou 12 anos, não sei quantos anos ela tem no filme, ela que procura a presença de Deus. E quando ela procura a presença de Deus, quando ela se coloca no lugar de intimidade, ela se afasta de fato, e ela busca Ele, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. O sobrenatural, Ele começa a agir na vida de todos os outros. Queridos, é nesse lugar que nós precisamos estar, no lugar de confiança total de Deus, no lugar onde as nossas frustrações, elas não podem falar mais alto, onde a voz de Deus de fato é o nosso norte. Nós precisamos reagir a isso. Não podemos deixar que o crescimento, que a maturidade ou que a força do nosso braço nos afaste de Deus desse jeito. Mas nós precisamos voltar para esse local. Aí acontece a pesca sobrenatural. A pesca, na realidade, ela é um detalhe dentro desse cenário que nós lemos. Por que ela é um detalhe? Porque ela é só um resultado da confiança de um homem no poder de Deus. Na realidade, o milagre ele começa quando Jesus se apresenta a eles naquela manhã. Como hoje, por exemplo, quando você encontra Jesus e você submete a Ele as tuas convicções, as tuas frustrações, e você deixa Ele agir na sua vida, aí as coisas acontecem. Mas qual tem sido a estratégia do diabo? Nos desanimar, nos colocar medo. Tem pessoas que estão limitadas pelas pressões. Tem pessoas que estão limitadas pelas coisas que têm se levantado. Esse mesmo Pedro, lá na frente, em um outro episódio, já andando com Jesus, Jesus de repente se afasta para orar. Ele pede que os discípulos sigam o caminho. Os discípulos estão ali no barco. Por volta das 3 horas da manhã, 3 da manhã, eu não sei se você já escutou um barulho às 3 da manhã, ou já teve uma surpresa às 3 da manhã, mas não é nada muito agradável. Eles pescavam essa hora. Aí de repente, Jesus desce do monte e vai encontrar eles, só que o barco já tinha passado da metade do lago, e as ondas, a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco. Aí Jesus vai indo nas águas, e eles ficam aterrorizados. Eles entram em desespero, porque às 3 da manhã, você vendo no meio daquela tempestade, ondas, vento, e você vê alguém vindo, é um fantasma. E eles ficaram desesperados, e Jesus acalma eles. Mas esse mesmo Pedro, ele já era discípulo aqui. Ele já tinha andado com Jesus, ele já tinha experimentado da pesca sobrenatural, ele andava com Jesus o tempo todo, ele via os milagres, mas ele teve medo. Isso acontece conosco. Nós começamos a nossa caminhada, nós aprendemos a andar com Jesus, nós nos aproximamos dele, mas nós deixamos por vezes
que a nossa maturidade, ou os nossos afazeres, ou que as frustrações do dia a dia nos afastem da presença dele, e nós passamos a olhar para os problemas, e alguns não conseguem nem respirar direito. Parece que o ar se torna sufocante. Parece que o inimigo tem colocado a mão no pescoço de algumas pessoas e tentado suprimir a força delas. Porque nós paramos de olhar para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Assim como eles. Por que Pedro teve medo? Por que Pedro afundou? Porque a Bíblia diz que quando eles estão ali sendo açoitados, e Jesus aparece e fala, não tenham medo, fiquem em paz, eu estou aqui. Jesus fala, se és tu, mestre, faz-me ter contigo, vem. E Pedro anda sobre as águas. Muitos falam, Pedro afundou. E a gente que nem andou sobre as águas? A maioria nem andou sobre as águas. Ele teve ousadia de andar sobre as águas. Só que enquanto ele estava olhando para Jesus, para o autor e consumador da fé dele, ele foi andando tranquilamente. Mas as pressões do dia a dia representadas naquele texto, simplesmente pelo vento, pelas ondas, pelo barulho talvez, pelo grito dos amigos atrás. Eu não acredito que os amigos estavam tranquilinhos, não. Porque às vezes as pessoas que estão do seu lado, elas te assustam mais do que a própria situação. Porque elas veem que você está dentro de uma limitação, de um problema, e parece que elas batem mão nas suas costas e falam, vai afundar agora mesmo, né? Só que enquanto ele olhava, ele permaneceu firme caminhando. Só que a hora que ele olhou para a preocupação, queridos, a hora que ele olhou para o extrato bancário, a hora que ele olhou para a despensa, a hora que ele olhou para as frustrações, ele começou a afundar. Ele teve medo, mas era o mesmo Jesus. Mas Jesus deixou ele afundar? Não. De igual modo, Jesus foi lá, estendeu as mãos e segurou ele, puxou ele para cima. O nosso problema, queridos, é tirar o olho, tirar a nossa atenção de quem pode resolver o nosso problema. O céu não está em crise, queridos. Deus não está indiferente à tua situação. Pedro não era nem discípulo lá no início, e o Senhor já estava olhando para ele, para as necessidades dele. O Senhor tinha reparado que tinha um barco vazio, sabia de quem era o barco, e sabia que ele estava lavando as redes, que ele não tinha pego nada. E Jesus entra na vida daqueles homens, daquele homem especificamente, e muda tudo. Queridos, ter medo não é uma vergonha. A gente só não pode deixar que o medo tome conta das nossas vidas. O pastor fala aqui, às vezes, que você pode deixar um pássaro de repente voar sobre a sua cabeça e de repente até pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho. O medo vem, queridos. Ele não faz parte do que Deus idealizou. O medo veio por causa do pecado, por causa da natureza caída. Se o diabo conseguir colocar medo em você, dúvida em você, ele te derruba. Ei, existem dons e talentos que Deus colocou na sua vida, e Ele espera que você reaja, Ele espera que você dê resposta ao estímulo da palavra de Deus que Ele tem colocado diante de você. A obra de Deus vai acontecer com você ou sem você, isso é fato, é a obra dele. Mas sermos participantes dessa obra, sermos participantes da pregação do Evangelho, de ajudar pessoas, de estender as nossas mãos, de sermos usados, guiados, dirigidos por Deus, para nós é uma honra. Quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, quando nós nos envolvemos com o que Ele tem para nós, quando nós nos preocupamos com aquilo que Ele se preocupa, com quem Ele se preocupa, as nossas situações são resolvidas. Quando nós deixamos de olhar para nós mesmos. Mas a estratégia do inimigo é que nós estejamos o tempo todo olhando para nós, para as nossas conquistas, para as nossas necessidades, para as frustrações. Ele sempre vai colocar na sua vida que está faltando alguma coisa. Nós vivemos em um mundo intangível de comunicação hoje, onde cada dia que você olha mais nas redes sociais, parece que você não serve para nada. Parece que os padrões desse mundo, eles te colocam totalmente abaixo do que Deus tem.
Nós nunca seremos satisfeitos seguindo pela expectativa desse mundo. A palavra diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É nele, é de joelhos, queridos. É acordando de manhã e submetendo a Ele o teu dia, os teus pensamentos, os teus planos, e assim os teus planos serão bem-sucedidos. Eu faço um desafio com você nessa manhã. Mude a sua rotina. Acorde de manhã e faça algo que louve o seu Deus. Eu duvido que a semana que vem você vai estar do mesmo jeito. Eu duvido. É impossível se expor à palavra e não ser transformado por ela. É impossível se colocar no lugar de gratidão e não ter a sua vida transformada. Foi uma manhã como hoje que mudou a vida de Pedro. Foi uma manhã como hoje que a grande pesca aconteceu. Foi uma manhã como hoje que Jesus apareceu na vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não trabalha no nível do vitimismo. Ele precisa de resposta. O maior convite do Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele traz um convite de: vinde a mim. Daí você fala assim: pô, mas a pessoa está lá derrubada, caída, está frustrada, está com problema, precisa de Jesus, e Jesus está falando: vinde a mim. Sim, porque Ele é cavalheiro. Ele não invade a vida de ninguém, mas Ele precisa que você dê resposta ao estímulo e que você procure Ele. É necessário que você submeta os teus desejos e as suas vontades a Ele. É necessário que você convide Ele para fazer parte da sua vida e da sua caminhada. Sai do lugar de vitimismo. Lugar de carência não é o lugar que a palavra de Deus vai te encontrar, mas Ele trabalha no nível da fé. Eu não sei como vai ser, mas Ele vai te dar a ideia. Eu não sei aonde você vai lançar o seu currículo, eu não sei qual que vai ser a ideia que Deus vai te dar, mas Ele vai te dar. O Deus que já fez, Ele continua fazendo. Aleluia. Um dia ruim não pode te definir, queridos. Um ano ruim não pode te definir. Um resultado ruim de trabalho não pode te definir. O que te define é a palavra de Deus. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, e eu posso o que a palavra diz que eu posso. Não acredite nas coisas que o inimigo tem dito a respeito da sua vida, mas simplesmente olhe para o que Deus tem. Eu gostaria que você ficasse em pé por um minuto, queridos. Eu não sei quais têm sido os problemas da sua vida. Nós não acabamos ainda. Mas existem sentenças que você precisa despedaçar. Eu não sei quais têm sido os desafios. Mas reagindo a esse estímulo, ao que a palavra tem para você, as coisas vão ser diferentes. Eu gostaria de te convidar nesse momento a você fechar os teus olhos mesmo e levantar a tua voz. A dizer à montanha que tem se levantado diante de você, dando ordem a ela, para que ela de fato se retire, para que as coisas se alinhem, para que a vontade de Deus de fato seja estabelecida na sua vida. Peça forças ao Senhor se você não tem, porque Ele dá. Peça sabedoria a Ele, e Ele vai te dar sabedoria. Não fique com a sua boca fechada. Abra a sua boca. Converse com Deus como se você conversasse com o seu melhor amigo. Derrame o seu coração. Simplesmente derrame o seu coração. Aleluia. Obrigado, Pai, por sentenças sendo despedaçadas, Pai.
Obrigado em nome de Jesus, Pai, por fortalezas sendo rompidas. Obrigado, meu Pai, aleluia, por grilhões sendo despedaçados. Obrigado, meu Pai, por toda a frustração sendo colocada por terra. Obrigado, meu Pai, aleluia, aleluia. Os teus filhos não sairão daqui crendo, meu Pai, no que o inimigo tem colocado sobre a vida deles, Pai, aleluia, mas sairão daqui confiantes, em nome de Jesus. Obrigado por estratégias de negócios, Pai. Obrigado em nome de Jesus por cura, Senhor. Obrigado em nome de Jesus por transformação. Obrigado, meu Pai, porque onde a tua palavra chega, Pai, chega, Senhor, transformação. Onde a tua palavra chega, chega renovo. Onde a tua palavra chega, Pai, aleluia, tudo muda, aleluia. Não importam as crises, não importa, meu Pai, o que o governo tem feito, não importa, Senhor, o que o mundo tem colocado como padrões. Nós não vivemos por esses padrões, mas nós vivemos pelo que a tua palavra diz, Pai, e a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, aleluia, aleluia. Nós avançaremos, Pai, não seremos, meu Pai, como aqueles, meu Pai, que trouxeram, Pai, o relatório errado quando foram espiar a terra, Pai, mas seremos como aqueles dois, Senhor, como aqueles dois, aleluia, que reagiram, Senhor, àquilo que viram de maneira positiva, aleluia, nós subiremos e possuiremos, Pai, nós viveremos o que o Senhor tem para nós, aleluia, aleluia. Não ficaremos de bastidores, Pai, mas seremos participantes do projeto que o Senhor tem nas nossas vidas, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos servirão ao Senhor. Declare sobre o seu marido, declare sobre a sua esposa, declare sobre o vale de ossos secos que tem se levantado contra a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse jugo sendo quebrado, Pai, por essa opressão sendo despedaçada, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por sentenças sendo derrubadas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelas expectativas dos meus irmãos sendo alinhadas em nome de Jesus. Obrigado por força, Senhor, por estratégia, por renovo sobrenatural, aleluia, por um fôlego novo, Pai, por estratégias de uma semana diferente. Aleluia, tudo aconteceu em uma manhã. Quando Jesus se aproxima de Pedro naquele barco, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado por nos encontrar essa manhã. Obrigado, Pai, por encontrar os nossos corações nessa manhã. Obrigado, meu Pai, por vir adiante das nossas frustrações, meu Pai, aleluia, e entrar no local das nossas convicções. Obrigado, meu Pai, por nos tirar do lugar de vitimismo, de carência, de autocomiseração. Nós não somos estes, mas nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós somos um povo forte, um povo feliz, um povo alegre. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Declare isso, queridos, levante a sua voz, reaja, aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós desejamos estar, meu Pai, no local, aleluia, de intimidade contigo, Senhor. Um local, Senhor, onde os medos se vão, onde o temor se vai, Pai, onde a tua presença nos abraça, onde o teu Espírito nos guia, onde a tua voz se torna audível aos nossos ouvidos, onde o sobrenatural acontece. O sobrenatural, ele é muito mais real do que o que você tem visto. Nós estamos em vantagem, queridos. Nós estamos em vantagem porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Você é mais. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Nós não nos cansamos de declarar, Pai. Não nos cansamos, meu Pai, de reconhecer a tua mão, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, Pai, e nós continuaremos caminhando, avançando. Aleluia. Rumo, Senhor, ao que o Senhor tem para nós. Aleluia.
Aleluia. Eu creio na palavra que despedaça o jugo, queridos. Eu creio na palavra que já despedaçou o jugo sobre a sua vida. Mas eu não posso deixar de dizer para você, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua vida, para viver contigo, para entrar no seu barco, na tua vida e fazer a diferença, e você deseja hoje convidar o Senhor para fazer parte da sua vida, levante a sua mão, queridos. Não estou falando de uma religião, não estou falando de vida, estou falando de transformação, eu estou falando de paz, a paz que excede todo entendimento, tomando conta da tua vida e do teu coração. Aleluia. O diabo tem tentado tirar a paz de muitas pessoas, mas se você deseja essa paz, você deseja viver essa vida sobrenatural, levante a sua mão, queridos. Levante a sua mão e nós vamos orar com você. Amém. Eu vejo a sua mão. Tem mais algumas pessoas. Levante a sua mão, querido, em nome de Jesus. Foi numa manhã como esta. Foi numa manhã como esta que as coisas mudaram. Aleluia. Você que levantou a mão, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui por gentileza. Nós vamos orar por você. Aleluia. 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 Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia, aleluia. Se tem mais alguém, pode vir, queridos. Se tem mais alguém, pode vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. De igual maneira, queridos, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e você está afastado, pode orar por ela, amor, por favor. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Não interessa o que você fez, não interessa por onde você andou, não interessa quais foram as frustrações que permearam o seu caminho, não interessa isso. Jesus não aponta o dedo para você, pelo contrário, Ele te chama, Ele fala: vem, vem, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Se você se encontra nesse local, onde você se afastou do Senhor por algum motivo, vem aqui à frente e nós vamos orar para você, por você. E essa unção que despedaça todo jugo vai mudar totalmente o teu caminho e vai te colocar na rota novamente de que você nunca deveria ter saído. Se existe alguém, vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia, tu és maravilhoso. Santo é o teu nome. Se você tem alguma enfermidade, queridos, se você tem alguma situação específica, você gostaria de receber oração, vem aqui à frente, existe unção para isso. Aleluia. Aproveite da unção que flui nesse local, queridos. Aproveite. Jesus olhou para a sua condição nessa manhã. Jesus olhou para a sua vida nessa manhã. Existe transformação, existe mudança, existe cura para você viver nessa manhã. Se você precisa receber oração, vem aqui à frente. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Pai. Aleluia, tu és maravilhoso. Aleluia, aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor, queridos. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Senhor, obrigado. Aleluia, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque a tua unção tem mudado as nossas vidas, a tua palavra tem nos transformado, Pai. A cada dia temos nos transformado em pessoas melhores, Pai. Aleluia. Sairemos daqui nessa manhã, convictos de quem nós somos. Aleluia. Convictos do teu amor por nós. Convictos, Pai. Aleluia. De que não existem impossíveis para ti. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, querido. Continue orando, agradecendo ao Senhor. Ei. Aleluia. Oh, santo é o teu nome. Aleluia. Se você ora em línguas, continue. Comece a orar em línguas. Incendeie esse lugar, queridos. Dê resposta a esse estímulo. Levante a sua voz, não acabou ainda não. Intensifique a sua oração. Somos da fé, queridos. Temos o Espírito Santo dentro de nós e não negligenciamos isso. Não coloque Jesus dentro de uma caixinha das suas convicções. Deixe que Ele faça a obra que Ele precisa fazer. Não coloque Jesus, o poder de Deus, dentro de uma caixinha.
Fabiano, vem aqui na frente, por gentileza. Quero orar por você. Júnior. Não sei teu nome, querido. Posso orar por você? Vem aqui, por favor. Continue orando, queridos. Ore em línguas. Levante a sua oração. Aleluia. Enquanto ele ora aqui, ele está debaixo de uma inspiração. Eles vão ser edificados pelo Senhor. Mas eu tenho uma instrução acerca do que foi falado. Eu acho que você não se ligou. Queridos, esse culto, ele está todo conectado. Assim, não foi a gente que falou a respeito das músicas que deveriam ser cantadas, e não fui eu que falei para ele o que deveria ser falado. O Espírito Santo está conduzindo esse culto. Amém? Então nós cantamos sobre alegria. Não sei se você entendeu isso. Nós cantamos sobre alegria, sobre a importância da alegria. Nós somos um reino de alegria. Nós somos cheios de alegria. Está comigo? Está comigo?
Então preste atenção, porque ele falou sobre você reagir à palavra. É preciso reagir à palavra. Quando você vai para João, no capítulo 16, verso número 33, o texto, deixa eu ser fiel ao que o texto está dizendo, mas preste atenção, diz assim: eu lhes falei tudo isso, é Jesus falando a respeito dele precisar ir, mas que depois voltaria. E é nesse texto que ele está dizendo: eu vou e a tristeza de vocês, ela vai ser real, mas quando eu voltar e vocês me veem, a alegria que vocês terão, ninguém poderá tirar. Amém? Você crê que a alegria de um Deus vivo é o que nos mantém de pé? Então o texto continua dizendo: aqui no mundo vocês terão aflições. Ele não está falando talvez, ele diz: vocês vão ter. Mas animem-se, eu venci o mundo. Querido, quando a Bíblia fala sobre ter bom ânimo, em algumas outras versões, fala sobre pôr-se em alegria. Eu vou dar um exemplo bem bobo para você. Se eu estou sentado e alguém diz, a palavra diz, ponha-se de pé, eu continuar sentado, eu estou reagindo? Eu vou de novo. Se alguém diz para mim, Lucas, ponha-se de pé, e eu continuo sentado, eu estou reagindo à palavra? Mas quando alguém diz, ponha-se de pé, e eu me ponho de pé, eu estou reagindo à palavra. Amém? A Bíblia diz que no mundo você teria aflição, mas ele está dizendo, você precisa ter uma atitude, e é a atitude de me animar, é a atitude de me alegrar, é a atitude de reagir. A gente vai voltar, não vai ser essa, vai ser a da alegria. Queridos, eu fui tomado por uma alegria doida lá atrás, você não entendeu. Existem coisas que nós precisamos romper. Se você está nos visitando essa manhã, você está num dia bom aqui. De alguma forma Deus está querendo levar a gente para outro espaço, para outro degrau. Você está comigo? Mas queridos, a Bíblia diz que é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então eu preciso te dizer, talvez você esteja orando por força, e Deus está querendo que você seja fortalecido na alegria dEle. A gente tem uns minutinhos e eu creio que a gente vai ser tomado por isso. Volta para a primeira música, alegria, alegria. Ponha-se. Reaja. Reaja. Reaja.
sobrenatural, sobrenatural, É sobrenatural. sobrenatural, Você pode repetir assim comigo? A alegria é a posição de quem já venceu. A alegria é a posição de quem já venceu. A Bíblia diz que eu e você, por causa dele, já vencemos. Somos mais do que vencedores. É por isso que o riso faz parte da vida do cristão. Eu não consigo acreditar num cristão que é carrancudo. Eu não consigo entender um cristão que é mal-humorado. Eu não consigo. Porque nós fomos colocados em um reino de alegria. A alegria faz parte de quem nós somos. Como ser de um reino de alegria e parecer alguém que não tem um Cristo vivo em nós? Olha que coisa doida. Então Jesus está dizendo: no mundo vocês terão aflições. É como se nós voltássemos para o cenário de Pedro andando sobre as águas, Jesus dizendo: ei, vocês no mundo vão ver as ondas, elas vão estar lá, os ventos vão estar lá, são reais, as aflições são reais.
Mas Ele diz que enquanto você estiver olhando para mim, enquanto a sua reação for olhar para mim, se animar em mim, se alegrar comigo e em mim, você vai ter consciência: eu venci o mundo. Querido, você precisa entender: a sua confiança no Senhor precisa ser externada por meio da sua alegria. Eu sei, parece louco, mas não fomos chamados de loucos mesmo. O evangelho da cruz não é loucura para o mundo. Você pode dar um abraço em alguém? Homem abraça homem, mulher abraça mulher, abraça alguém. Ame essa pessoa. Repete assim comigo: está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Segura a música, segura. Para tudo. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final. A verdade absoluta sobre a minha e a sua vida é o que a palavra diz. A gente consegue cantar isso? Esse trecho, vem cá, Vitor, vem aqui. Não sabe? Ninguém sabe? Então tá bom, então vamos estudar mais. Uma próxima que o ministro pedir, vocês tocam. Aleluia. Você foi edificado? Você consegue entender que o diabo não pode nos parar, querido?
Eu e você somos da fé, e a Bíblia diz que nós não somos guiados por aquilo que nós estamos vendo ou sentindo. Nós somos da fé e nós precisamos de fato viver aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Então você pode abrir, preste atenção, você abre o armário e o armário não tem nada. Eita, eu vou chorar. A Bíblia diz que eu olho e é o que eu estou vendo. Eu posso ter um sentimento ruim, mas aí, opa, não é sobre isso que eu me baseio. Eu sou da palavra. Então eu começo a me alegrar. Porque a alegria é justamente essa posição. Não é isso que norteia a minha vida, é a palavra de Deus. Lembra que a alegria é a posição de quem já venceu? Aleluia, 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 aleluia. Deus é bom em todo o tempo, querido. Amém. Você é a evidência desse Deus bom. Você é a prova desse Deus bom. Essa manhã, por intermédio da sua palavra, dessa atmosfera, Ele estivesse nos chacoalhado. Não é tempo de assistir o que o diabo está talvez tentando fazer e ficar quieto e ficar deixando, não, deixa ele lá, deixa, não. Precisa existir uma reação da nossa parte a respeito do que a palavra falou sobre nós. Amém? Então Deus nos chacoalhou essa manhã para que você possa reagir ao que Ele tem dito a nós. Foi edificado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode se sentar. Obrigado, Vitor. O pastor veio aqui, cantou 2 frases. Muito bom. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós somos da palavra. E nós entendemos o que nós estamos tentando falar aqui, e eu creio que foi derramado sobre nós essa manhã, é para entendermos mesmo a posição que Deus nos colocou. Amém, amém. As situações não devem falar mais alto, não. Então
Então, se elas estão mais altas, abra você a sua boca. Pastor, é necessário gritar? Não, Deus não ouve grito, mas talvez o grito vai ser só em algum momento para ser maior do que a voz da tua mente. Entende? Então às vezes você vai precisar gritar sim, só para poder botar os seus pensamentos no lugar e dizer, opa, peraí. E quando eu digo não é gritar uhul, é gritar a palavra de Deus, é gritar quem você é nele, quem ele te tornou e o que você vai viver nele. Amém, amém. Então glória a Deus. Obrigado, pastor Fábio, pela sensibilidade e de alguma forma esse